Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês, aqui na minha casa, na IBB Segundo Distrito. Já foi apresentado, Eu sou Tony filho do pastor Tony. Moro em Goiânia há 3 anos, quase 3 anos. Faço parte lá da igreja Paz Church, Tenho sido muito abençoado e é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero abrir a Bíblia com vocês lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Já vou estar lendo com vocês, e diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora eu quero ler com vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. A gente vai ler o versículo 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, que diz assim: Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O tema da nossa ministração de hoje é: deixe a unção fluir em você. E para falarmos de unção, primeiramente nós temos que saber o que é unção e por que ela é tão importante na vida do cristão. Quantos aqui sabem o que é unção? Poucas pessoas, mas todo mundo já ouviu falar sobre a unção. A gente sempre está aqui em cima e fala: nossa, a unção que está neste lugar, nossa, que unção maravilhosa, que unção poderosa. Mas o que é a unção? A unção, queridos, é um revestimento de poder para o serviço e testemunho do cristão. É uma doação especial do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele entra em nós. Ele entra dentro de nós e faz morada no nosso coração. Ele faz morada em nós. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, esse poder ele é revestido sobre nós, para que a gente seja testemunha de Cristo, para que a gente possa fazer o que Cristo fez. Os milagres, os sinais, tudo, queridos, tudo que Cristo fez, porque o próprio Cristo falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. E para que a gente faça essas obras maiores, é necessário que a gente tenha unção, que nós sejamos revestidos com esse poder. E esse poder, ele vem sobre nossas vidas quando nós somos batizados no Espírito Santo. E todos nós, queridos, nós temos uma unção específica para vivermos o nosso chamado. Eu tenho uma unção específica, você tem uma unção específica para que você viva o chamado que Deus colocou no seu coração. Para que você viva tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Então, se queremos, queridos, viver um novo chamado, nosso chamado, precisamos deixar a unção de Deus fluir em nossas vidas. E como fazemos isso? Primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, é aceitar o nosso chamado. Nós precisamos entender que nós temos um chamado, que nós temos um propósito, que não viemos para essa terra em vão, que o Senhor nos colocou nessa terra para algo, para fazer algo, para trabalhar em algo, para construir algo. Todos nós temos um chamado, independente de qual que ele seja, mas nós temos um chamado específico. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: Ora,
vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O Senhor, Ele quer nos mostrar um caminho ainda mais excelente. Mas para isso nós precisamos aceitar e cumprir o nosso chamado, cumprir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Dentro dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, estou esquecendo 2, pastores e mestres, ou dentro do ministério da reconciliação, ministério dos socorros, que é exatamente esse ministério aqui. Ministério de louvor, recepção, que faz aqui a manutenção do templo. Tudo isso são ministérios de socorros e todos têm algo em comum, que é o que? Reconciliar as pessoas com Cristo. Ganhar almas para Cristo. Mostrar a verdade de Jesus para Cristo. Servir a igreja do Senhor. Nós somos chamados para servir, queridos. Mas para isso nós precisamos aceitar aquilo que o Senhor nos chamou, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém, queridos? E todos os homens de Deus, que eles tiveram dificuldade de aceitar o seu chamado no início, mas quando eles aceitaram, houve milagres, houve libertação, e o poder do Senhor foi manifestado. Quando nós olhamos a vida de Moisés, a vida de Moisés, que foi um grande homem de Deus, o Senhor, quando chamou ele na sarça ardente, ele ficou: Senhor, mas eu falo pesado, não falar era pesado. Ele ficou colocando dificuldades e o Senhor colocando soluções. E quando ele aceitou o chamado dele, através da vida dele, o Senhor libertou o povo de Israel que estava no Egito, na escravidão, e o levou para a terra prometida. Mas para isso Moisés teve que aceitar o seu chamado, que foi chamado para libertar. Daniel, na cova dos leões, a mesma coisa. Ele orava todo dia buscando a Deus para que o povo de Israel fosse liberto da Babilônia. Porque ele entendeu que o povo de Israel ia ficar tantos anos na Babilônia e ele orava por isso. Ele entendeu que o chamado dele era para orar. Ele entendeu que o chamado dele era para ser profeta. E começava a profetizar na vida daquele povo para que aquele povo fosse liberto. Então nós precisamos aceitar o nosso chamado, queridos. Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele aceitou Jesus e aceitou o chamado dele, e é um dos maiores apóstolos, se não o maior apóstolo do Novo Testamento, o que escreveu mais livros, o que trouxe mais ensinamentos. Por quê? Porque ele aceitou o seu chamado. Mas não é ele quem fez, quem faz é o Senhor. Nós somos vasos na mão do oleiro, que somos moldados. Não é eu que faço, não é o Railson que faz, não é o pastor Tony, nem a pastora Márcia, é o Senhor que faz através das nossas vidas. Então, quando eu aceito o meu chamado, estou aceitando que é o Senhor que vai fazer através da minha vida, e eu sou só um canal de Deus. Então, queridos, aceite o seu chamado para que você flua nessa unção que o Senhor derramou sobre sua vida. Porque existem pessoas lá fora orando, buscando ao Senhor, para sentir a unção que está sobre a sua vida, para ver a unção que está sobre a sua vida. Você tem um chamado muito grande, querido, para o Senhor. Mesmo que aparentemente ele seja pequeno, mas para o Senhor ele é grande. Amém? Segundo ponto, precisamos ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus é algo que não pode faltar na vida de todo cristão. Nós precisamos ser amigos íntimos do Senhor.
E como nós fazemos isso? Orando, buscando a Ele, meditando na Sua palavra. É necessário que todo cristão tenha intimidade com Deus, porque foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu naquela cruz para que eu e você nós tenhamos livre acesso ao Pai. Porque quando vemos no Velho Testamento, queridos, quem só tinha esse livre acesso, entre aspas, era o sumo sacerdote. E ele ainda podia ser morto lá dentro do véu. Mas no momento que Jesus morreu naquela cruz por nós, o véu foi rasgado. E aí, a partir daquele dia, houve livre acesso. Eu podia orar ao Senhor, eu podia entrar na presença do Senhor. E é a mesma coisa com a unção, queridos. Quando a gente vê no Velho Testamento, a unção ela vem para 3 tipos de pessoas. Que era para o rei, para governar, o sumo sacerdote para fazer ali os rituais necessários de expiação, e para o profeta. As pessoas elas iam ao profeta para saber o que Deus queria falar para elas. Então, a unção, o poder era revestido para essas 3 pessoas e não ficava nelas. Vinha sobre elas e saía. O Espírito vinha e voltava. Agora não. Em Atos 2, quando lemos Atos 2, nós vemos ali os apóstolos sendo revestidos com esse poder, que Jesus fala aqui em Atos 1, para eles ficarem em Jerusalém até que eles sejam revestidos de poder. Hoje, esse poder ele é liberado para nós. Ele é liberado para as nossas vidas. Amém, queridos? Mas para isso acontecer, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra todos os dias, sem procrastinar, perseverando todos os dias. Nós precisamos ser íntimos com o Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós sejamos íntimos dele, Ele quer um relacionamento conosco. Ele quer que nós sejamos amigos dele, amigo íntimo. Então nós precisamos falar com Ele todos os dias, adorar a Ele todos os dias, ler a Sua palavra todos os dias, queridos. Nós vivemos ainda em um país livre, religiosamente, que a gente pode adorar, cultuar o Senhor livremente. Mas tem muitos países que não têm essa liberdade, que muitas vezes vão para cavernas, vão para um buraco para adorar o Senhor. E nós temos aqui a liberdade de adorar o Senhor aqui na nossa igreja, na nossa casa, no nosso quarto. Nós temos um livro, um guia, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é o nosso guia. E a gente muitas vezes não lê ela. E tem muitos países que morrem por ter uma Bíblia na mão. E a gente tem aqui um país livre que eu tenho uma Bíblia na mão, eu tenho uma Bíblia no meu celular, eu tenho uma Bíblia no meu tablet, no meu computador, onde eu quiser. Se eu quiser pesquisar no Google Bíblia, está lá um site com todos os capítulos, todos os livros, todos os versículos da Bíblia. Então é necessário que a gente entenda que é necessário a gente ter intimidade. A gente tem que ter um relacionamento com o Senhor. Para que essa unção, esse poder que foi revestido na minha vida e na sua vida, ele venha fluir de forma sobrenatural. Para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas conheçam a Cristo e conheçam a verdadeira felicidade. Porque não há felicidade senão em Cristo. O mundo ele entrega uma falsa felicidade. E Cristo ele entrega uma felicidade verdadeira. Terceiro ponto, nós precisamos viver uma vida de renúncia. A vida com Deus é uma vida de renúncia. Renúncia do meu eu, renúncia da minha vontade, renúncia da minha carne, renúncia do meu pecado, dos meus pecados, todos os dias. Todos os dias nós precisamos escolher a Cristo e dizer não para o mundo. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos, é todo dia negar a mim mesmo,
tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Tomar a minha cruz e seguir a Cristo, dizer não ao pecado todos os dias. Dizer não, muitas vezes, àquela proposta decente que o seu chefe faz lá no seu trabalho. Que muitas vezes pode causar até a sua demissão. Mas é melhor você estar demitido com Deus do que admitido no inferno, queridos. Porque se essa porta se fechar, o Senhor tem uma porta muito maior para abrir para você. É renunciar muitas vezes. Às vezes é uma música que a gente escuta, queridos. Às vezes é um relacionamento que a gente tem que não agrada o Senhor. Às vezes é um trabalho mesmo que não agrada o Senhor, porque não está dentro ali do que é permitido para nós cristãos fazermos. Então a gente muitas vezes, por amor a Cristo, nós vamos perder muitas coisas, nós vamos renunciar muitas coisas. Mas é como Paulo dizia: viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Então, nós precisamos renunciar todos os dias o nosso pecado, a nossa carne. E cada dia mais nós vemos que as coisas têm ficado pior. As coisas têm ficado pior dentro da igreja. Oh, glória! Amém? Ficou melhor agora? Aleluia! Então as coisas têm ficado piores dentro da igreja. Nós não vemos mais renúncia. A gente vê um evangelho da porta larga. Um evangelho onde você pode pecar à vontade, porque a gente vive numa hipergraça. E Jesus já levou os pecados, então eu posso pecar quando eu quiser. É um evangelho que a pessoa vem aqui em cima e canta Caetano Veloso. Canta Caetano Veloso. Canta Racionais. Aqui não, nas outras igrejas eu não sei. Canta Zezé de Camargo, porque diz, nada a ver música secular, é só mais uma música, querido, não é mais uma música. Não é mais uma música. Música secular é música para o pessoal do mundo ouvir. Eu não vivo mais no mundo, eu vivo em Cristo, então eu escuto músicas que alegram o coração do meu Deus, que adorem ao Senhor, que adorem ao Senhor. Porque, queridos, se essas canções, se esses louvores são inspirados pelo Espírito Santo, que eles escrevem essas canções para adorar o Senhor, adivinha quem está inspirando esses outros cantores para fazer essas músicas seculares? É o diabo, é Satanás. Cada vez mais nós vemos músicas que nos tiram a paz. Nos tiram a paz. A gente vai escutar a música fala de chifre. Aí você vai escutar a música para ficar feliz, você fica triste. Pensa que não, você quer chorar por um chifre que você nem levou. Isso não vem do Senhor. Isso não vem do Senhor. O que vem do Senhor é alegria, é paz, é bom ânimo, é longanimidade. Então isso não vem do Senhor. E se não vem do Senhor, eu quero manter bem longe de mim. Então nós precisamos renunciar, queridos, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Renunciar mesmo, renunciar, não olhar nem para trás. Muitas vezes a gente fica, mas eu preciso disso. Querido, você não precisa. Porque se o Senhor mandou você renunciar, é porque você não precisa. Então largue fora tudo isso. Amém, queridos? Quarto ponto. Entender que a unção que está sobre mim e sobre você é para servir o outro. É para servir o outro. Eu não vou ler com vocês, mas essa história que eu vou citar aqui está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 23 ao 27. Os discípulos de Jesus, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior entre eles. E eles perguntaram para Jesus, Jesus, quem é o maior entre nós? E Jesus diz que no reino da terra, o maior era o rei das nações, aquela coisa toda, mas no reino dos céus, o maior era aquele que serve. O maior no reino de Deus é aquele que serve.
Deus criou, Deus nos revestiu de poder para o serviço, queridos. O pastor, ele está aqui para servir as ovelhas e não para ser servido. Aí você pode dizer, então eu não preciso honrar meu pastor. Não, você deve honrar seu pastor, porque ele está lhe servindo. Ele está lhe servindo. O profeta, ele vem para cá para servir a igreja, mostrar o caminho para a igreja. O evangelista, ele vem para cá para servir a igreja falando de Cristo, falando do amor de Cristo. O apóstolo também, ele veio para servir. Ele monta várias igrejas para servir essas igrejas, para servir esse povo que está precisando de Deus. Então, queridos, é para o serviço que o Senhor nos reveste de poder. É para o serviço. Quando nós usamos esse poder para benefício próprio, para ganho próprio, nos tornamos falsos. Nos tornamos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas, queridos. Porque a gente está aqui não para ser servido, mas para servir. Querido ministro de louvor que está aqui em cima, o José Raimildo que estava aqui em cima, cantando aquela coisa, tá? Ele não está aqui para se mostrar. Ele está aqui para servir a igreja, com o dom que o Senhor colocou na vida dele. Ele está aqui para preparar a atmosfera para a ministração. Ele está aqui para guiar você para a adoração, para o serviço. Hoje, infelizmente, também dentro das igrejas nós encontramos mais cantores do que ministros de louvor, que sobem em cima dos púlpitos e estão aqui para cantar. Faz aqueles melismas, faz iodo, faz aquele negócio tudo de técnica vocal, mas não tem um pingo de unção. E muitas vezes a gente fica aqui só olhando, porque a gente não consegue nem cantar, porque o tom está lá em cima. A gente não consegue nem cantar. E a gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para ser cantor. O ministro de louvor não está aqui para ser cantor. O pastor não está aqui para ser um coach motivacional. A gente está aqui para servir a igreja. O Senhor nos colocou nessa posição para o serviço. Nós somos servos. Então, quando agora eu quero que você, quando olhe para o pastor, você não olhe para ele como o bam, o bonitão, mas você olhe para ele e fala, não, esse é um servo do Senhor. Quando você olhar para um profeta, você não olha um profeta, meu Deus, não. Ele é um servo do Senhor. Porque estamos aqui em cima para servir vocês. Estamos aqui em cima para servir, porque o Senhor nos chamou para o serviço. O Senhor nos chamou para servir a sua igreja. E nós sentimos muito prazer de estarmos aqui em cima servindo vocês. Meu pai e minha mãe, eles têm muito prazer de estar aqui em cima servindo vocês. Eles têm muito amor por vocês. Muito amor mesmo, queridos. Muito amor. Eu vejo isso em casa. Eu vejo isso em casa, sabe? O pai, a mãe preocupado com vocês. Preocupado com onde estão vocês. Né? Começou a subir água agora e já estava, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Tem que ajudar o pessoal. Vamos orar para que a água desça, para que a água baixe. Vocês têm pastores excelentes, queridos. Vocês têm pastores excelentes. E são servos fiéis. São servos fiéis do Senhor. E que a gente venha ter esse coração de servo, queridos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa da Bíblia, né, de um personagem da Bíblia, que era para ser um servo fiel do Senhor e não foi. Balaão. Balaão, que eles eram um profeta do Senhor. Mas qualquer dinheiro que desse para ele, ele profetizava contra o povo de Deus. Várias vezes ele recebeu esse dinheiro e queria profetizar contra e não conseguia. Porque esse poder que vem sobre nossas vidas não é nosso, ele é do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele foi morto pelo povo de Deus. Ele terminou morto. Foram ver lá os corpos, estava lá o corpo do Balaão. Porque nem a mula conseguiu salvar ele dessa vez. Né? O anjo do Senhor queria matar ele, porque ele estava profetizando contra. Por quê? Porque ele não, a unção que estava sobre ele, ele não usava para servir, mas ele usava para o serviço dele,
para mérito dele, para o bem dele. E eu nunca posso usar essa unção, esse poder sobre a minha vida para o meu bem, para o meu mérito. É para o bem da igreja. É para o serviço da igreja. A minha recompensa, ela vem do Senhor. A sua recompensa, ela vem do Senhor. O Senhor, Ele é um bom pagador, queridos. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm um galardão bem grande lá no céu por estarem servindo a igreja. Por estarem servindo a igreja. Aleluia. Aleluia. Então tem esse coração de servo, queridos. Tem esse coração de servo. E você verá unção fluindo sobre a sua vida. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para o serviço. Até lá na criação, Adão e Eva foram criados para servir a Deus. Eles estavam cuidando, eles eram os cuidadores daquele jardim. Eles estavam servindo a Deus ali, cuidando daquele jardim, mantendo de conta daquele jardim. Então, o Senhor nos criou para isso, para sermos servos dele, servos fiéis. Uma coisa que todos os homens e mulheres de Deus tinham em comum é a unção que fluía sobre suas vidas. E essa unção ela está disponível para nós, queridos. Basta somente tomarmos posse daquilo que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Ele conquistou isso para nós. Ele queria que nós fôssemos revestidos de poder. Ele queria que nós fôssemos suas testemunhas. Ele queria que através das nossas vidas nós fizéssemos milagres, nós fizéssemos sinais, para que as pessoas conhecessem a Cristo. É sobre Ele, é para Ele. É tudo sobre Ele. Então, queridos, não tenha medo. Não tenha medo de deixar essa unção fluir sobre a sua vida. Eu espero que depois de hoje, as pessoas elas olhem para você, mas não olhem você, elas olhem o Cristo que vive em você. Elas vejam a unção que está sobre a sua vida, a graça do Senhor que está sobre a sua vida, e que você viva o propósito que Ele tem para a sua vida, sem medo, porque o Senhor Ele não nos deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de ousadia, de intrepidez, para que a gente viva tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Queridos, uma oração que eu faço todos os dias: Senhor, eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu vou ter medo, eu sei que eu vou ter medo, mas eu quero viver mesmo assim. Porque a unção que está sobre a minha vida, ela me dá coragem para eu enfrentar esse medo. Então, querida, essa unção que está sobre a sua vida, ela lhe dá coragem, ela lhe dá ousadia, ela dá intrepidez, para que você enfrente todos os obstáculos que Satanás vai colocar sobre a sua vida. Que ele já coloca para que você não viva o propósito de Deus. Queridos, só somos felizes quando vivemos o propósito de Deus. Sem Deus não há felicidade. Sem o propósito dele nas nossas vidas não há felicidade. Amém, queridos? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você viesse para cá para frente, que eu queria orar por você. E que você deixe fluir essa unção que está sobre a sua vida, aceitando o seu chamado, tendo intimidade com Deus, vivendo uma vida de renúncia e entendendo que a unção que está em você é para servir a igreja. É para servir a igreja. Queridos, há uma unção dentro de nós e sobre nós. Essa unção que está dentro de nós, e quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, ela entra dentro de nós, é para o nosso benefício. Essa é para o meu benefício. Mas a unção que está sobre nossas vidas é para o benefício do próximo. É para o serviço do outro.